contadores que não se atualizarem vão perder dinheiro e vão perder cliente. E aí, quando começou a pandemia, foi uma época um pouco assustadora, porque a gente viu unidades nossas sendo fechadas. E aí a gente teve a preocupação de manter o crescimento, manter todos os funcionários com uma queda de faturamento. Quando a gente tem um hub de serviços grande que envolve o nosso cliente, para mim faz total sentido. A gente cria ali uma estrutura que atende ele na sua totalidade, em todos os eixos que ele precisa, e a gente também aumenta o nosso ticket médio sobre isso. Não se deixam se iludir pela questão que a gente ouve, contabilidade é uma prisão, contabilidade não dá dinheiro. Dá dinheiro. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje esse podcast, gente, não estava programado. Mas aí, como eu tenho dificuldade de trazer mulheres para esse podcast, o meu time falou assim para mim: Marta, tem uma cliente aí, mulher, empreendedora, e ela é super, assim, ela é nova, ela tem uma cabeça muito bacana. Chama ela para o seu podcast, fala assim: sério, tá aí? Vamos ver se ela topa, né? Eu sei que o dia da pessoa é corrido, tal, vem aqui para gravar. Aí falei: pergunta se ela topa. Ela topou e eu tô aqui com a Denise, da DGN, uma querida, conheci ela pessoalmente agora há pouco e já ouvindo a história dela, assim, é muito inspiradora, é muito motivadora. Denise, obrigada, porque eu sei que você veio aqui gravar seus vídeos hoje, eu sei que sua vida é uma correria, e você ter tirado esse tempinho para bater esse papo comigo, para falar pro pessoal que assiste esse podcast o quanto a sua vida está mudando com a contabilidade. Mas mais do que eu falar da Denise, eu quero que a Denise se apresente. Quem é a Denise? Por que a Denise escolheu contabilidade? Por que a Denise resolveu empreender na contabilidade? Obrigada, viu? Vai ter história, Vai. então. Então vamos que vamos. Marta, o prazer é todo meu estar aqui. É um prazer estar com você. Falar com mulheres empreendedoras, para mim, é muito gratificante. Hoje eu posso dizer que 70% da minha carteira de clientes é feita de mulheres empreendedoras. Então, para mim, é um enorme prazer estar aqui, tá? Tá, joia. Eu que agradeço. Então, me conta, por que a Denise escolheu a contabilidade? Me conta a sua história. Marta, eu não escolhi contabilidade. Eu não escolhi contabilidade, não escolhi criar o escritório da DGN Contabilidade. Então, tudo foi se construindo, como a gente conversou, mesmo na missão ali de Deus, o que deveria acontecer. Uhum. Ainda no ensino médio, eu já comecei a trabalhar na área de contabilidade. Certo. E eu comecei que eu estudava em uma escola, que era uma escola técnica, Uhum. e eu poderia escolher ali algum curso de especialização. Uhum. Na época, eu não queria contabilidade, mas tinha esse curso lá. E na época, tinha administração, marketing, logística, edificações, só que teve uma redução de custo ali que a gente era pelo Centro Paulo Souza, Uhum. e essa escola teve uma redução dos custos, então cortou a maioria dos cursos. E ficou só contabilidade ou administração. Sim. Desses dois cursos que eu tinha que escolher, falei, vou para contabilidade. Todo mundo fala que administração, você fica ali muito no meio termo, então vou para contabilidade, porque eu pensava, vou trabalhar em um banco. Uhum. Vou trabalhar no banco, vou ficar tudo certo ali. E era essa a ideia ali da jovem. Tinha 14 anos. E com 14 anos eu comecei a fazer o curso de contabilidade, dentro da escola mesmo. E nesse período eu já comecei a fazer o estágio, com 14 anos na área de contabilidade. Nossa, que interessante. Então, por isso que eu tenho muito tempo de contabilidade, de experiência, porque eu comecei muito nova, ainda ali no curso técnico. Show de bola. E aí, você, no curso técnico, terminou o curso técnico, e aí, qual foi a tua ideia? Quando eu terminei o curso técnico, eu falei que eu não queria mais aquilo. Falando, isso aqui não é pra mim. O curso técnico foi muito pesado ali, mas eu finalizei, tudo certo. Mas eu falei, não vou querer contabilidade, vou querer biologia. Tudo a ver. Tudo a ver com contabilidade. Tudo a ver. Vou querer biologia. Então, eu defini que eu ia prestar todos os vestibulares para a escola pública de biologia e as particulares eu ia prestar tudo para contabilidade. Passei tanto em Biologia Federal de São Vicente, quanto para contabilidade. Para contabilidade, eu peguei uma bolsa 100% em uma faculdade que era do lado do escritório onde eu trabalhava. Nossa, que legal. E aí, na época, o meu chefe falou assim, Denise, fica aí no escritório. Fica aqui com a gente, aumenta o seu salário, a sua faculdade está aqui do lado, você vai andando para sua faculdade e tá tudo certo. E outra também que tinha questão financeira. Sim. Então, se eu fosse fazer biologia, era período integral. Minha mãe não ia ter como bancar aquilo pra mim. E eu também não tinha verba suficiente. Na época, eu lembro que eu juntei R$3.000 falando que eu ia estudar biologia. Achava que ia ser muito dinheiro. Ia ser super fácil. Não, de jeito nenhum.
Então foi assim que foi se construindo. Quando eu entrei para a graduação, eu me apaixonei. E eu me apaixonei porque depois disso eu comecei a trabalhar com auditoria. E na auditoria eu comecei a fazer muita análise. Análise de negócio, análise de indicadores, e foi aí que eu me apaixonei. Então, na auditoria, eu me apaixonei pela contabilidade. E foi onde eu descobri que aquele era o meu mundo. Bacana. Tanto é que as pessoas falam, Denise, você só fala você gosta da contabilidade, como pode a pessoa gostar de contabilidade? Eu gosto de contabilidade e me descobri ali na auditoria. Show de bola. E aí você terminou, você continuou no escritório, migrou para uma empresa, como que foi isso? Eu saí do escritório e fui para uma empresa grande de auditoria. Certo. Lá eu fiquei mais 3, 4 anos e saí. Quando eu saí, eu fui para a empresa de refeições coletivas. Cuidar da parte contábil. Cuidar da parte contábil, sempre parte contábil. Nessa empresa de refeições coletivas foi onde eu também me apaixonei por restaurantes. Nossa, que legal. Olha lá o nicho, gente. Olha o nicho ali, o nicho já chamando. Então, foi nesse momento que eu comecei a me apaixonar pelo segmento de restaurantes. Então, por indicadores, por análise, por formação de cardápio. Tudo isso foi onde eu comecei a investir, estudar mais. E eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Então, eu comecei a estudar muito sobre esse nicho, sobre indicadores. E foi aí que eu comecei a me destacar dentro da empresa. Comecei ali a ter mais oportunidades. Fui para a área da controladoria, onde eu também aprendi muito sobre. Só que aí começou a pandemia. Aí vem aquele banho de água fria, né? Restaurante, o pessoal vai frequentar, tem que fechar. Exatamente. E aí, quando começou a pandemia, foi uma época um pouco assustadora. Porque a gente viu unidades nossas sendo fechadas. E aí a gente teve a preocupação de manter o crescimento, manter todos os funcionários com uma queda de faturamento. Então, isso sim foi um pouco assustador. E nesse momento, começou a sair muitas INs, leis, que possibilitavam ali alguns benefícios fiscais que poderia ser utilizado para o segmento de restaurantes. E eu comecei a estudar muito, sempre com aquela intenção de conseguir ajudar, conseguir reduzir custos, trazer alguma estratégia que pudesse ajudar ali a empresa. Show. E foi aí que a DGN apareceu e surgiu. Então, a DGN surgiu sem pretensão, como eu tinha colocado. A DGN começou sem a pretensão mesmo de crescimento, porque na intenção de ajudar outros empresários do segmento de restaurantes, eles buscaram a Denise até então, que não existia a DGN. Eles buscaram a Denise e pediram para a Denise, pessoa física, ser contadora responsável deles. Porque eles viram em você isso diferente, né? Assim, putz, olha só. Porque essas pessoas provavelmente deveriam ter algum contador. Porque Sim, a empresa... Tinham, né? Porque a empresa ela é obrigatória e tal. E aí ele falou assim, puxa, por que o meu contador não faz o que essa moça tá fazendo? Entendeu, gente? Sim. Então, assim, olha só a diferença de quem se especializa, de quem vai estudar e que ama aquilo que faz. E todas as mulheres que sentaram aqui nessa mesa, eu vi o diferente, que a paixão é o amor e o cuidado daquilo que a pessoa faz. E eu vi isso, Denise, em você quando você fala do restaurante, em ajudar, seus olhos brilham. E você vê que é mais que um propósito, não é pelo dinheiro, não, resolvi empreender pelo dinheiro. Não, ela estava lá trabalhando, aí ela falou assim, me procurou aqui, vou tocando aí. E termina de contar a história. E foi assim que iniciou mesmo. Então, a intenção de ajudar outros empresários, muitas vezes eu ligava para o contador deles. Eles falavam, Denise, você pode ajudar o meu contador a como fazer isso? Eles perguntavam para mim, Denise, como que eu faço isso? Aí eu explicava para eles, você pode ligar para o meu contador e explicar como faz? E eu ajudava mesmo, sem pretensão nenhuma, e ajudando todos os empresários que chegavam para mim com essas dificuldades, principalmente por conta da pandemia, do que resultou, né? E aí, nesse momento, chegou uma empresária para mim e falou, Denise, o que você precisa? Eu quero que você seja minha contadora. Aí eu falei assim, eu não tenho condição para ser sua contadora, não tenho suporte para te dar, não tenho sistema, não tenho pessoas, então eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nessa questão. E aí ela colocou para mim a pergunta que me fez refletir muito, Denise, o que você precisa, quanto tempo você precisa para se adaptar para me atender? E nisso ela já tinha 6 empresas. E aí, até então, eu falei, vou pensar, mas ainda... É uma coisa que não estava na sua cabeça, né? Sem colocar muita fé sobre o assunto. Sim. E aí, passou nem uma semana nisso, chegou uma pessoa pra mim que, de muito tempo atrás, que eu nem lembrava mais, e ela me mandou uma mensagem no Instagram. Oi, Dê, tudo bem? Também sem... Eu acabei não lembrando quem era, ela voltou a mandar mensagem. Você não lembra de mim? Trabalhei no DP de uma empresa onde você trabalhou também.
E eu lembro que era uma pessoa excepcional no trabalho. Ela era muito boa. E aí, nesse caso, eu falei pra ela, tá surgindo aqui. Aí eu comentei com ela sobre esse assunto. Ela falou assim, Dê, vamos pra cima, vamos juntas. Aí eu, mas não tenho nem dinheiro pra te pagar no primeiro mês. Aí ela, não se preocupa com isso, não precisa me pagar no primeiro mês. Você vê como Deus une propósitos, né? Quando Deus tem algo ali, um propósito na vida da pessoa, ele vai encaixando tudo, né? Sem dúvida. E eu até me arrepia de falar sobre isso, porque, Marta, foi algo que não foi feito por mim. Sim. Foi algo que se encaixou mesmo pelas mãos do que deveria acontecer, do que deveria ali acontecer para existir. Então, surgiu os clientes, surgiu a operação, pronto, tava feito ali a DGN. E foi assim que ela surgiu, inicialmente com esses 6 clientes na carteira já. Show de bola. Aí, quando você viu esses 6 clientes, que falou assim, opa, agora é a hora de eu sair aqui da empresa, eu vou empreender. Qual que foi a tua ideia? Falou assim, não, vou tocando isso daqui. Qual que foi a tua ideia? Porque eles acabaram indicando, né? Chegou mais pessoas para você. E aí? A DGN hoje já tem 4 anos. Então, eu não saí diretamente. Fiquei tratando em paralelo. Então, eu era CLT e fiquei tratando ali de forma paralela. Trazendo novidades, ainda estudo, trabalhava fora de horário, trabalhava de final de semana, feriado. E assim foi acontecendo. No primeiro ano, a DGN cresceu muito. Então, primeiro e segundo ano, ela cresceu muito, assim. A ponto de eu chegar eu lembro que no final de dezembro, eu falei que eu não ia colocar mais cliente pra dentro. Porque eu queria estruturar antes. Então, eu falei assim, vou estruturar, vou melhorar meus processos para atender vocês de forma melhor. E para esses clientes que eu falei que eu não ia atender eles, quando foi em janeiro, fevereiro, eu falei para eles, vocês querem vir para a carteira da higiene? Sim, queremos. Todos eles toparam vir. Você tinha dispensado eles lá no final do ano, tinha depois quando você estruturou, eles falaram, para ver Gente, quando eu falo que o valor está... E detalhe, você tem o seu preço, ele estava em outra contabilidade, você não ficou lá brigando por preço. Não. E os caras, eles vieram porque viu um valor, mas o valor foi no quê? No conhecimento e no jeito que ela entregava, ela tratava as empresas, né? Sim. E aí eles vieram. E aí, depois disso, você falou assim, agora tá na hora, você se estruturou, montou o escritório, como que foi? Vieram. Aí começou de pouquinho, né? Cada coisa a gente ia melhorando. Então, pela necessidade do cliente, a gente ia implementando coisas novas. Então, todo ano, sem exceção, tem coisas novas que a gente implanta para a melhoria do cliente. Então, inclusive, a cada final de ano, eu relaciono para eles tudo de melhoria que a gente colocou e mando para eles. O que tiveram de vantagens, o que a gente implementou, o que a gente colocou de melhoria para eles. E eu vejo que isso agrega também bastante valor. Então, se teve um cliente que teve a necessidade de ter um dashboard colocando ali quais são os horários de refeições, qual é o produto que ele mais vende, por exemplo. Se um cliente me perguntou isso, eu já colocava, essa pode ser a dor de outro cliente também. Então, eu implementava para todos. Se eu tive essa demanda para um cliente, quer dizer que pode ser a demanda de todos. Então, eu já colocava para todo mundo. Então, você sempre estava ali analisando a necessidade, olhando assim, esse me perguntou, então com certeza os outros têm. Então, eu preciso implementar isso. Sim. Denise, eu vejo no mercado essa disposição, essa vontade, ouvir o cliente, entender o cliente. Às vezes, o pessoal acha muito cansativo, né? Até para dar uma dica aí pro pessoal, qual que foi a tua estratégia? Porque, de fato, empreender é cansativo e tal. Eu percebi que você é uma pessoa muito de processo, organizada. Qual que foi a tua estratégia para conseguir encantar o cliente? Porque eu percebo que você é uma pessoa que entrega muito valor para o cliente, você consegue encantar o cliente. Nesses 4 anos, o que você foi fazendo, a sua estratégia para conseguir conciliar o operacional? Porque, de verdade, a gente consegue sair do operacional? Consegue. Porém, a gente sempre vai ter um pezinho no operacional, não tem jeito. E com 4 anos, você assim, hoje eu sei que está mais estruturado, mas lá no começo, como que você fez para eu tenho um operacional, show de bola, preciso entregar, que isso aqui é o arroz com feijão. Mas como que a Denise fez para começar a implementar isso com o operacional na mão? Essa é uma pergunta que eu recebia, principalmente nos meus 2 últimos anos, porque eu tinha uma demanda muito grande ainda no CLT, eu já tinha uma demanda operacional muito grande dentro da DGN. Olha só. E o pessoal me perguntava, Denise, como você consegue conciliar os 2 processos? Eu sou apaixonada por processos e eu monitorava isso. Então, ainda que eu tivesse um time,
Chegava em casa, eu tirava ali um tempo para monitorar se o que estava programado para ser feito naquele dia foi feito naquele dia de fato. E se não foi, o porquê que não foi. Então, a minha demanda era analisar o que foi feito, o que não foi feito e o porquê. E no dia seguinte, o time já tinha uma listinha ali, porque antigamente não tinha sistema para fazer ali os processos. Era no Excel. Então, eu montava o Excel, tinha ali a programação do mês, o que tinha que ser feito, até qual dia, a data de início da ação e até qual dia que deveria ser enviada para o cliente. Se chegou naquela data, não foi enviado, eles recebiam um checklist ali escrito to do, era bem isso, to do no WhatsApp, e a listinha das atividades que deveriam ser feitas. Quando eles recebiam essa listinha, eles sabiam que aquilo precisava ser executado porque estava em atraso. No dia seguinte, no período da manhã, já estava feito. Olha só, e você não usava sistema, hein? Não usava sistema. E às vezes as pessoas pensam que é o sistema que vai fazer a diferença, mas não é, gente. É o processo, e às vezes o processo desenhado num papel de pão, no Excel, para depois você colocar no sistema, né? Sim, e eu acho que um ponto muito bacana é a gente pensar que antes da gente querer ter uma Ferrari, a gente precisa estruturar o pequeno. Então não adianta eu colocar um monte de sistema, um monte de pessoas muito bem qualificadas, muita coisa, eu não vou conseguir gerir aquilo. Você vai ter uma Ferrari sem gasolina para caminhar, então não vai adiantar de nada. Então tudo começou de pouquinho. Inclusive meu notebook, no primeiro mês da DGN, foi parcelado em 12 vezes. Normal. E tá tudo certo. Então, eu comprei ali um notebook, parcelei em 12, contratei o sistema. Então, no início, era só o que era essencial. O que era essencial para funcionar. Com o tempo, conforme foi entrando receita, eu fui ali distribuindo para o que era necessário mesmo de melhorar o sistema, a gestão. Então, com o tempo, eu fui trazendo dashboard, com o tempo, eu fui trazendo aplicativo para o cliente. Então, eu fui trazendo coisas para melhorar ali o processo. Inclusive, melhorias de sistema. Hoje, a gente tem um sistema para processos, mas antigamente não tinha. Mas conseguia dar conta, mas aí você só conseguiu contratar esse sistema porque você primeiro mapeou também, né? Sim. Aí você falou, assim, foi fantástico, você falou, não adianta eu ter uma Ferrari e não conseguir colocar gasolina para ela andar. É isso. E igual no sistema. E você está falando nisso, a gente ia contratar um sistema aqui na empresa semana passada, sobre um sistema de planejamento muito bom, muito bom. E aí eu comecei a pensar e conversei com a diretoria e falei assim, gente, esse ano a gente não vai contratar, vai já para 2026. Por quê? Porque enquanto a gente não tiver todos os indicadores na planilhado, bonitinho, a gente só vai jogar dinheiro no lixo. A gente já teve essa experiência aqui. Então, você que está assistindo a gente, ouve o que a Denise está falando. Ela é experiente, ela atua na mesma área que você, ela tem as mesmas dores que você. Então, às vezes a gente acha que é muito difícil. Ela usava um Excel, uma listinha, mas ela tinha o quê? Controle do processo, seja no Excel, seja na listinha. Denise, olhando para o mercado hoje, né? Então, assim, o mercado de food, né, que a gente chama de food, que é restaurante, comida, é um mercado muito bom, muito amplo, e é um mercado que cresce bastante, só vai crescer. Olhando para a reforma tributária, olhando para esse mercado, você enxerga muita oportunidade? Você acha que agora se separa de fato quem é o joio do trigo? Não, Marta, você acha que muita gente vai ficar no meio do caminho? Me fala um pouquinho do teu olhar sobre isso. Tem. Vai ter dinheiro na mesa. E pessoal, os contadores que não se atualizarem vão perder dinheiro e vão perder cliente. Eu vejo muito pela experiência que eu tive lá no início da pandemia. Foi exatamente isso. Eu ganhei os clientes porque tinha pessoas que não estavam preparadas para estudar e se deparar com o novo. Se a gente não tem essa ação, essa força ali, esse engajamento para trazer o novo e se atualizar, a gente perde cliente. Porque o cliente ele está antenado sobre o negócio dele. E se a gente não tem isso de acompanhar essa agilidade, essas demandas, o cliente sai. Porque hoje o que a gente mais tem é os nossos clientes sendo ali bombardeados por muito conteúdo. Se ele pergunta para nós sobre aquele conteúdo e a gente não sabe responder, ele sente que nós estamos despreparados para isso. Então, a reforma tributária que vai vir aí, sim, entendo que a gente vai ter uma separação grande sobre isso. Então, se o contador não se preparar, ele vai perder dinheiro e vai perder cliente, sim. Principalmente no nosso segmento de restaurantes de food.
Show de bola. E você até falou dessa questão de muito dinheiro na mesa. Tem alguns contadores que vêm aqui, algumas contadoras que falam assim, Marta, eu não concordo da contabilidade ser um hub de serviços. Tem uns que falam, não, eu concordo ser um hub de serviços, até porque você está lidando com o CNPJ, né? E outra coisa, o empresário, às vezes ele está meio perdido, ele sempre vai perguntar para o contador ou para o advogado dele. É um dos dois. Mas geralmente é mais para... Até para um advogado, a gente pede para o contador. Você tem um advogado aí para nos indicar? Na tua visão, nesses 4 anos, eu vi que você falou que você foi implementando coisas novas para os clientes. Você acredita que dá para virar um hub de soluções, vender, além da contabilidade, vender outro tipo de serviço? Quais os tipos de serviço? Você já faz isso hoje? Está implementando? Como que tá, Denise? Gente, total. Para mim, o hub de serviços é o que vai fidelizar o nosso cliente. Isso faz total diferença. Então, hoje, por exemplo, o que eu estou vendo e que eu acho que faz total sentido é a questão do marketing. É a questão de você ter... Vejo que nossos clientes, eles precisam de uma gestão de marketing, por exemplo. E por que não a contabilidade entregar isso? Será que teria essa possibilidade de a gente colocar para dentro da carteira? São coisas que eu me pergunto para implementar. Então, as dores que o meu cliente traz... é o que eu quero oferecer para ele. Eu quero que ele tenha sucesso no negócio dele. Eu quero que ele cresça muito. E se eu tô ali vendo aquela dor, por que não apoiar? Por que não auxiliar quanto a isso? E, claro, auxiliar ali e também ter nosso lucro sobre. Sim. Então, esse olhar empresarial que a gente pode ter e apoiar nosso cliente, para ele também crescer. E isso fideliza. Quando a gente tem um hub de serviços grande que envolve o nosso cliente, para mim faz total sentido. A gente cria ali uma estrutura que atende ele na sua totalidade, em todos os eixos que ele precisa, e a gente também aumenta nosso ticket médio sobre isso. Então, para mim, faz total sentido. Show de bola. Você falou sobre essa questão do marketing, né? Inclusive, a gente até criou uma agência, porque vários clientes começavam a indicar outros clientes. E sabe que é interessante que essa outra agência, a gente já pegou alguns restaurantes e tá dando... Depois a gente vai até conversar. e assim... Vai sair negócio. Vai sair negócio, tá vendo? Sempre sai negócio. E a gente tá conversando e é bacana que... ele fica super feliz com o cliente, assim, putz, eu já comecei a ter um resultado. Tô fazendo lá com eles e tal. E ele vê muito valor isso, né? Fala assim, putz, meu contador, ele conversa comigo sobre negócio. Sim. Ele conversa comigo sobre me ajudar no todo. Não é só sobre a entrega da DARF, não é sobre o DAS, é sobre o negócio em geral, né? Então, isso que você está falando, Denise, prestem atenção, gente. Você precisa começar a implementar isso. Eu não sei se você acompanha o mercado contábil de perto. Na sua visão, para quem está assistindo, o que falta? Porque assim, não sei se você acompanha isso também, muita gente reclama, fala que a contabilidade é online, a contabilidade, estou perdendo cliente, tá difícil. Eu estou falando isso porque eu recebo por dia, nossa, mas tá difícil, estou pensando em desistir e tal. Você já teve esse momento, mesmo nesses 4 anos? Não, tá muito difícil, vou desistir. A contabilidade online tá roubando meus clientes. Qual que é a tua mensagem, Denise, pro pessoal que tá nessa situação? Marta, sendo bem sincera, contabilidade é difícil, não é para qualquer um, mas eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei, tá difícil aqui, não é isso, não. Contabilidade dá dinheiro, sim. Não se deixam se iludir pela questão que a gente ouve. Contabilidade é uma prisão, contabilidade não dá dinheiro. Dá dinheiro. Se você fizer da forma correta ali, se atualizar, entender que a gente está andando. Não, a gente já está no mundo digital. Então, se a gente não se atualizar, de fato, a gente vai ficar para trás. Isso em qualquer segmento. E na contabilidade não vai ser diferente. Então, falando desses serviços do Hub, acontece, a gente tem muito mercado ainda para explorar, muitos serviços adicionais para serem prestados e que a gente pode ganhar dinheiro sim, sem dúvida nenhuma. E você acha que isso está muito ligado ao quê? Por que muita gente pensa que, nossa, é um sacrifício, é difícil, não dá para ganhar dinheiro, estou perdendo muito cliente e tal. Por que você pensa que as pessoas estão nesse caminho? Eu acho que ainda tem um pensamento muito arcaico de antigamente de como era feito. Então, pensar que você vai pegar o extrato bancário, ticar item a item, fazer de formas
muito pesadas ainda. Você pegar uma pessoa do seu departamento contábil e dar para ela um extrato em PDF, em papel físico, e falar para ela ticar cada um, isso é desumano com o seu prestador. Ele vai sair, vai odiar a contabilidade. Então, quando você se atualiza e traz qualidade ali para a forma de fazer, utilizar as ferramentas da forma correta e melhorar a sua gestão, você ganha muito mais velocidade. E sai dessa questão que a contabilidade é uma prisão. Que em época de imposto de renda, você não tem vida. Hoje, para mim, a contabilidade me traz uma liberdade geográfica e traz dinheiro para o bolso. Então, é isso que importa. Então, essa mentalidade, antigamente, se as pessoas novas que estão chegando, se deixar ser consumidas pelos métodos antigos, a reclamação, ficar, época de imposto de renda não tem vida, os clientes são ruins. Primeiro que não existe isso. O cliente é o que é o nosso centro ali. Eu entendo dessa forma, tá, Marta? O cliente é o nosso centro. É ele que traz dinheiro para dentro da empresa. É ele nossa receita. Então, não tem essa. O cliente cobra demais. Ele tá pagando. É isso. Ele vai fazer... é esse trabalho que a gente vai prestar, que a gente tá oferecendo para ele. Então, sair dessa zona de que tudo reclamar... Tudo é muito difícil. Não, se tem pessoas que estão fazendo certo, o que elas estão fazendo para dar certo? Será que não somos nós que estamos fazendo da forma errada? E tirar um pouco do nosso ego mesmo. Tirar esse centro do ego e falar, ok. Aprender, ser aberto a aprender coisas novas. Que hoje a gente está num momento que todo dia sai coisa nova. Todo dia tem coisa para se aprender. E tirar o ego de lado e falar, ok, estou aberto a aprender coisas novas. Muito bom, vai dar até cortes bons isso daqui. Vai realmente deixar o ego de lado, aprender coisas novas, você estudar. Olha, muito, muito bacana. Denise, você falou pra mim que você tem lá os seus prestadores de serviço que te ajuda e tal. E a gente sabe que hoje ter colaborador, prestador de serviço, às vezes, assim, é muito... Antes de vir pra cá, eu tava na reunião com os clientes que eles têm uma dificuldade muito grande com a equipe. Qual que é o teu sucesso, na sua visão, que você tem com a equipe? O que você está fazendo de diferente para conseguir motivar a tua equipe a trabalhar de boa, a trabalhar de fato ali, entregando aquilo que você precisa? O que você tem feito diferente? Marta, desafios, falando com pessoas e equipe, sempre vai ter. Sim. É ilusão imaginar que não tem. Mas eu acho que uma coisa bacana, que eu consigo ter ali uma equipe que está comigo desde o início, que é muito tempo, que é um tempo bacana, e que eu vejo que é difícil, porque as contabilidades hoje têm grande rotatividade, é dar uma previsibilidade para o meu funcionário do que eu espero dele e do que ele tem que me entregar. Isso eu crio uma liberdade tanto para ele quanto para mim. Ele sabe o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, nas condições que ele tem que fazer, qual é a minha expectativa sobre ele e qual é a expectativa dele sobre mim. Então, ter isso bem alinhado me ajuda a ter um caminho ali e conseguir fazer esse gerenciamento adequado. Então, eu consigo cobrar dele aquilo que eu dei condições para ele executar. Se eu não der condições para ele executar aquilo, ele vai executar talvez mal feito ou não fazer. E como que eu vou cobrar? Então, dar essa previsibilidade de tudo que ele tem que fazer, por exemplo, agora no próximo, ele vai ter uma previsão macro do ano todo do que ele tem que fazer no ano seguinte. Nossa, que bacana. Então, isso para mim é importante. Você vê que é uma pessoa ligada muito em processo, né? E até a minha próxima pergunta para você é que você é muito inteligente e, querendo ou não, as pessoas pensam que, não é a técnica que faz a diferença. E, tá na gestão, tal. Os dois são importantes. Sim. Se você, tecnicamente, não se atualiza, você não vai trazer novidade nenhuma para o seu cliente. E se você não está na gestão, você também não consegue fazer o seu negócio crescer. Como que a Denise tem separado isso? Se atualizar tecnicamente, porque o que eu percebo? Quando tem cursos técnicos, contadores, lotam. Eu vejo que o pessoal, mas quando tem algum curso de gestão tal, tem uma dificuldade a mais. Então a Denise falou assim, vou começar a investir em marketing, vou começar a estruturar meu comercial. Como que a Denise tem feito? Por que a Denise fez essa virada de chave? E como que a Denise tem feito para separar isso e conseguir dar tempo para fazer tudo isso? Olha, é aquilo, eu comento muito que a gente tem que parar de arrumar desculpas quando tem que ser feito. Então, tecnicamente, eu gosto muito de processos. Isso, para mim, era algo muito comum, mas por quê? A Denise já está há mais de 10 anos executando processos. Então, eu gosto e faço isso do que é fluido meu naturalmente. O comercial, para mim, é um desafio, sim. É um desafio que eu comecei a aderir nos últimos 6 meses, vamos colocar assim. É uma mudança de mentalidade, porque eu entendi que eu preciso colocar o cliente para dentro. Se eu quero colocar mais dinheiro, quero ter crescimento,
eu preciso estruturar um comercial. A DGN nunca teve comercial. Sempre foi por indicação. Mas isso, a longo tempo, isso não escala, não traz cliente, assim. Sim. Então, eu não consigo crescer da forma que eu quero. Então, hoje eu estudo muito comercial, muito marketing, e é desafiador. Então, até tô comentando que a palavra não gosto do comercial não existe mais no meu vocabulário. Isso aí. Porque eu vou aprender a gostar. Isso Não aí. aprendi lá atrás a gostar de contabilidade? Vou aprender a gostar do comercial, porque é algo que precisa. Um empresário, ele precisa saber um pouco de tudo. Ainda que ele não goste. Eu até brinco que o empresário, ele é iludido se ele achar que ele vai fazer aquilo que ele gosta. Não vai. Gosto muito de bichos, gosto muito de dar banho, vou abrir um pet shop. Você vai fazer coisas também que você não gosta. Você vai fazer a gestão financeira do seu negócio. Ainda que você não goste. Então, você vai fazer um pouco ali. Você tem que saber de tudo que você está fazendo ali, né? Porque senão não funciona. E nos últimos 6 meses, essa mudança de aprender o comercial, ter que implementar, foi muito por conta disso. Eu devo entender a necessidade da minha empresa. E não só do que a Denise gosta, do que a Denise é boa. Do que a Denise é boa, que ela gosta, a gente sabe exatamente onde que é o problema, onde consigo corrigir e como a gente vai corrigir. Agora, o comercial é uma estruturação nova. Então, a gente vai implementar, crescer e estudar para aquilo. E eu gosto muito de estudar. Então, isso também facilita para mim no dia a dia. E algo que eu aprendi e desenvolvi é que o empresário, ele precisa tirar um dia ali fora de tudo. Então, ele precisa sair da operação, sair do escritório, sair da cadeira dele e para um café que seja. Vai sem o celular, deixa o celular de lado, porque ele vai ficar soltando notificação. Vai com caderno e lápis mesmo. E começa a escrever a estrutura ideal do seu negócio. Como que você idealiza? Como você imagina que seria um escritório perfeito? Eu escrevo isso. Nossa, o escritório perfeito seria assim, assim, assado. E aí, com isso, o que falta para o meu escritório atingir isso? Falta diversas coisas. Mas o que eu vou atacar? Onde que eu vou agir? E aí, eu coloco metas para mim de cada 3 meses. A cada 3 meses, eu coloco meta para onde eu quero atingir. Então, se eu coloco que a DGN vai ser uma empresa padrão em 10 anos, o que eu vou fazer para construir isso? Então, eu coloco pequenas metas para mim a cada 3 meses. E escrevo mesmo no papel o que é o ideal e o que eu preciso fazer para chegar nesse ideal. Então, isso me ajuda muito. Gente, que aula. Que aula, que aula. E detalhe, com a simplicidade que não é nada que as pessoas, né, falam assim, uma coisa robuscada, algo assim. É simples, mas, gente, é isso. É objetivo, é sonho, é a paixão, é amor por aquilo que ela tá fazendo. Então, assim, parabéns, Denise. É uma super inspiração. E eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser bem assistido, porque você tá trazendo tanta lição aqui pra gente, tanta lição, que é com papel, eu brinco, com um papelzinho de pão que ela tá conseguindo ir avançando. E até a Marta Sincera Cast e a Marta Sincera entrar em ação, perguntar, né? Contabilidade dá dinheiro? Ela respondeu aqui, gente. Dá pra ficar rico com a contabilidade? Dá, gente, dá. Olha só, aí, ó, olha só a certeza. E se não desse, concorda comigo que não teria tanta empresa de contabilidade recebendo investimento? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, contabilidade, o bom de contabilidade de custo, eu falo que a DGN, ela sempre deu lucro, gente. Sempre teve lucro, porque ter essa humildade de crescer devagar, implementando aos poucos. Então, o lucro da DGN sempre existiu. É ter essa simplicidade que você comentou de ir fazendo aos poucos, entender o momento, cada fase da sua empresa. Porque às vezes a gente fica emocionado, porque a gente quer ver tudo acontecendo de fato. E eu tenho que muitas vezes pensar e me estruturar sobre isso, mas fazer aos poucos, para você ter uma estrutura adequada e não colocar ali coisas que não é o momento da sua empresa. Porque aí você acaba desanimando, porque você não vê o dinheiro e só vê custos sendo gerado, né? Show de bola, é isso aí. É isso, gente, é sobre isso. Olhando para o futuro, o que você pensa ainda em implementar para a DGN? Olhando para o passado, quais foram os erros que você cometeu que trouxe aprendizado? Ótima pergunta. Isso é super sigiloso. Tem colocando aqui, no meu escritório, eu riscava todas as paredes. E aí meu marido vai saber disso agora. Ele chegou em casa um dia, o que aconteceu aqui? Eu risquei literalmente todas as paredes. Da sua casa? Da minha casa, do escritório, assim, fui riscando tudo. Escrevendo as coisas? Escrevendo, vinha ideias, eu escrevendo. E eu errava, eu percebia, putz, isso daqui deu errado, o cliente reclamou sobre isso. O
que eu errei? E eu começava a pensar ali, escrever nas paredes. Hoje tem uma lousa, gente, na minha frente, um quadro branco, que eu escrevo tudo lá e eu olho pra esse quadro branco. Então, as coisas que eu errei, eu coloco lá grande pra mim, pra realmente saber o que eu errei. E também saber o que eu preciso melhorar. Então, hoje, tem um lá de 2023, tá? Tudo que eu errei, que eu precisava ter melhorado em 2024 e que eu consegui. Um dos pontos é que eu gastava muito tempo com operações que não deveriam ser gastos. Então, eu não precisava ter gasto aquele tempo, aquela energia para aquilo. Então, eu gastei muito tempo em coisas que não deveriam ser gastas ou que não me retornaram financeiramente alguma coisa. Dá um exemplo. Algo que mudou, assim, radicalmente, que eu falei, por que eu fiz isso? Foi que desde o início eu deveria ter um banco que me apoiasse. E o banco não para rendimento financeiro, nada disso. Mas que eu tivesse ali a geração de boletos com juros e multa por atraso de pagamento. É uma coisa simples. Algo muito simples. O que eu fazia? Gerava boleto por boleto de forma manual. Não tinha multa nem juros, não tinha nada. E quando eu decidi, vou mudar para um banco que me permita fazer uma integração com o meu sistema contábil, Marta, sem brincadeira, eu ganhei um dia da minha vida. Porque depois eu ficava conciliando, ficava fazendo coisas totalmente desnecessárias. Então, um dia por mês que eu ganhei, fazendo uma simples mudança. Pegando um banco que integrasse com o meu sistema, que gerasse ali um layout que ainda possibilitasse eu ganhar juros e multa pelo atraso. Hoje eu sei quanto que é o meu juros e multa, e todo mês eu tenho um rendimento lá de juros e multa. Se o cliente atrasou, tá pagando juros e multa. Não tem mais Pix, tá? Não paga direto. Só por boleto. E tem ali a cobrança dos juros e multa. E hoje em dia nenhum cliente reclama sobre isso. É muito claro pra eles. Então foi algo que eu pensei, quanto dinheiro que eu perdi, quanto tempo eu perdi por uma mudança muito simples, que eu deveria ter sido implementado desde o início. Ter pesquisado qual que é o banco, qual que é a integração. Algo simples que eu pequei ali muito tempo. Tá vendo, gente? E ela tá falando isso, tem muito escritório de contabilidade que ainda não tem isso, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, muita gente não tem isso. E foi algo simples que ela fez uma virada de chave e conseguiu fazer, né? Mais alguma coisa, assim, que é importante, que o pessoal comete de erro, que você viu, que na verdade nem é erro, aprendizado, né? Então, assim, eu não erro, eu aprendo. São os aprendizados. Acho que também tem implementado uma cultura fiel daquilo que eu almejo desde o início com o time. Então, e não só com o time, tá? Pra mim mesmo. Então, por exemplo, os focos de ter pedras, de ter problemas para serem resolvidos a cada 3 meses, isso me disciplina. Eu sei que eu tenho um problema que eu preciso resolver daqui 3 meses. Se eu tivesse implementado isso desde o início, provavelmente hoje eu estaria já com outras metas, outras missões, outras coisas. Só que eu criei essa disciplina nos últimos tempos. Se eu tivesse implementado desde o início, se eu tivesse essa maturidade desde o início, de saber que eu preciso me disciplinar para olhar meus problemas e ter pequenas metas a serem cumpridas em curto prazo, talvez já teria em outro patamar. Então, esse é um outro erro da autodisciplina que você pratica para você e também para quem está trabalhando com você, que é muito importante. Muito bom. E futuro? A gente tá... Nossa, a hora já voou, tá vendo? Nossa, meu Deus do céu. E futuro? O que você pensa aí pro futuro, para implementar? Até que pode ser aí de dica pro pessoal. Ótimo. Para o futuro, a gente percebe uma movimentação muito forte das pessoas que gostam de conteúdo. As pessoas estão sendo bombardeadas com muito conteúdos, elas querem estudar, elas são muito mais bem informadas e elas querem saber mais sobre isso. Então, coisas que eu quero implementar para o futuro é isso, é ter uma escola de negócios dentro da DGN. Ensinar para o meu empresário o passo a passo. Sabe o óbvio precisa ser dito? E tem contador que fala, não, eu não vou ensinar ele a fazer a gestão da empresa dele. Não, gente, se vocês não fizerem isso, vocês vão perder cliente. Então, a nossa intenção é apoiar de fato ali o empresário também na gestão do seu negócio. Então, disponibilizar para ele, de fato, uma escola onde ele possa se atualizar, fazer uma boa gestão do seu negócio. E além também, outro ponto que a gente quer também implementar são bases consultivas para ele. O empresário, ele não sabe ler um balanço, uma DRE, só que a gente pode trazer as mesmas informações com uma outra característica, com uma outra cara. Talvez imagens, quadros, gráficos. Isso ajuda muito a visualização para a tomada de decisão do nosso empresário. Então, são coisas que
pra gente faz muita diferença e que são metas para os próximos anos. Show de bola. E você falou uma coisa bem interessante, que é a educação. Então, quanto mais você educa seu cliente, melhor ele fica e a gente vai colaborando para a economia, né? Exatamente. Então, geração de emprego, as pessoas mais sábias e consegue, de fato, aí alcançar um objetivo. A gente está indo aqui para o final, Denise, e eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixa um recado aí final para todo mundo que está assistindo esse podcast, aquilo que vier do seu coração. Ai, que gostoso. Gente, acreditem no seu potencial. Eu falo que acima de você pensar no dinheiro, pense naquilo que você é bom, naquilo que você quer, naquilo que você coloca a sua alma. Se você fizer isso, o restante vai acontecer. Acreditem, o dinheiro se torna consequência e não a base para o seu negócio. Show de bola, tá vendo? Tá vendo? É isso. O pessoal pode te encontrar em qual rede social? Me fala, a gente vai colocar aqui, mas me fala um pouquinho aí da sua rede social, onde o pessoal quer trocar uma ideia, fala assim, puxa, uma menina nova, mas tão empreendedora e já conseguiu aí. E eu tenho certeza, mais uns 2 anos no máximo, aí você já explodiu, você vai dar, não tenho dúvidas disso. Me fala aí onde o pessoal pode bater um papo com você, quem quiser te procurar. Nas redes sociais, no Instagram, a gente tá como DGN_contabilidade. No TikTok também, tá contadora Denise Nabissa. E no YouTube agora também, com novos projetos que a gente tá aqui junto com a Marta para estruturar também o YouTube. Show de bola, a gente vai deixar aqui. E Denise, olha, obrigada por ter ficado esse tempinho a mais, que eu sei que é correria, eu sei que a vida da mulher é uma correria total. Obrigada por ter aceito o meu convite. Foi muito inspiradora a sua história aqui. Foi muito bom ouvir você e eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes, você vai vir aqui mais vezes. E eu sei que você está no começo da jornada aí do marketing e a sua comunicação é excelente. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai prosperar. Qual que é o segredo da prosperidade no marketing? A primeira coisa, a pessoa tem um propósito. Isso você já tem. Segunda coisa, a pessoa tem uma comunicação fluida. Isso você já tem. Então, eu não tenho dúvidas que logo você fala assim, nossa, as pessoas estão me procurando pelo meu conteúdo. Marta. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvidas nenhuma. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Marta. Para mim é uma honra e foi muito gostoso, de fato, estar aqui com você. Então, para mim foi muito fluido, de fato, porque você me deixou muito à vontade, então muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que ficou aqui nesse podcast, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Eu sempre falo, quando você compartilha conteúdo para mais pessoas, você você cresce, você faz esse canal crescer. E você que não gostou, já que tá ruim, pega esse conteúdo e manda lá pros inimigos, tá tudo certo. Obrigada, até a próxima. Grande beijo e tchau, tchau.